Então a gente falou no nosso último encontro sobre as características gerais das epístolas, né, das cartas, entendendo que carta já era um tipo de literatura que existia naquela época, mas aquela que é composta pelos apóstolos, escrita pelos apóstolos, ela vai ganhar outros contornos e vai acabar se tornando um tipo de literatura cristã, né, um tipo de literatura que se diferencia daquelas cartas comuns da época. Isso acontece também com os evangelhos. Existia um tipo de documento que era conhecido como evangelho, já na época da escrita dos evangelhos, que falava sobre os imperadores, né, sobre filhos de imperador. Então, quando se nascia o filho de um imperador, o filho de um rei, se fazia um edito, se fazia um escrito que eram as boas novas a respeito daquele que havia nascido. Então, tinha esse contorno. Aí, então, os apóstolos ou os discípulos de apóstolos vão se apropriar desse tipo de narrativa para então construir o documento a respeito de Jesus dentro daquele tipo de narrativa que já existia. A mesma coisa acontece com as cartas. Já era comum na época essas cartas, elas circulavam mais entre pessoas da alta sociedade, porque não era muito barato escrever. Então aí os apóstolos se apropriam desse estilo de literatura para poder fazer esse tipo de pastoreio à distância, né? Então, as características das epístolas, como a gente viu, elas tinham esse conteúdo propositivo, ou seja, elas ensinavam alguma coisa, elas eram direcionadas, elas tinham um público-alvo muito definido, elas tratavam de situações muito específicas. E é até interessante essa característica das epístolas, porque elas são, possivelmente, o tipo de literatura mais fácil da gente entender e mais fácil da gente aplicar na nossa vida, porque elas estão muito mais próximas da gente, no sentido de que, primeiro, ela está mais próxima no tempo. Então, são os escritos mais perto de nós, né? Então, se a gente vai pegar e ler o Antigo Testamento, eles estão muito distantes da gente, não só no tempo, no espaço e na linguagem, mas eles falam de algo que aconteceu na Antiga Aliança antes da vinda de Jesus. Os evangelhos, embora falem sobre Jesus e o ministério de Jesus, eles ainda contam muito mais da Antiga Aliança do que da Nova, porque a Nova Aliança começa a partir da morte e ressurreição de Jesus. E as cartas, elas já tratam daquilo que acontece a partir da ressurreição de Jesus. Então, elas são muito mais aplicadas a nós. E de uma forma ainda muito mais especial, as cartas de Paulo, elas são muito claras para a gente. Porque Paulo vai se dizer como sendo o apóstolo para os gentios. E nós somos gentios, né? Não sei como é que fica aí a questão da ancestralidade de vocês, se vocês têm ancestrais que são judeus. Eu acho que não tenho, talvez tenha, mas eu acho que não. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui no Brasil muito distante dessa cultura. Então, a linguagem com a qual Paulo fala é uma linguagem que é adequada para nós, que não viemos dessa linhagem judaica, que não temos essa bagagem cultural e religiosa judaica. Então, é muito mais claro para nós. Então, embora seja situacional e tenha seus leitores originais, elas também possuem esse conteúdo que é normativo, que ele fala de maneira prática e aplicada à igreja como um todo, e inclusive para nós, né? E aí falamos que essas cartas também são um texto inteiro e a gente precisa aprender a lê-las como um todo. No que diz respeito à estrutura das epístolas, e eu faço questão da gente voltar nisso, porque a gente vai ver hoje um pouco sobre o tipo de estilo que o apóstolo Paulo utilizava na escrita das cartas, e essa estrutura vai nos ajudar muito a pensar nisso. As escrituras ou as cartas greco-romanas seguiam essa lógica de uma abertura, um corpo e uma conclusão. Essa era a estrutura básica de todo tipo de carta. Aí os apóstolos vão se apropriar disso e vão expandir esse tipo de estrutura, tornando ela muito própria dos próprios escritos apostólicos. E aí nós vimos então essas divisões, né? Aí eu deixei mais destacado esse conjunto de cartas que nós chamamos de cartas paulinas, ou cartas que têm a autoridade do apóstolo Paulo. É o conjunto mais diverso de escritos, não em quantidade de escrita, se a gente for pensar em ordem de quem escreveu mais. Primeiro vem Lucas. Lucas é o que mais escreve em quantidade de palavras. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, né, que é um evangelho grande, e escreveu o livro de Atos. Então, Lucas mais Atos, em volume de escrito, é maior do que a quantidade que Paulo escreveu. Aí, em segundo lugar, vem o apóstolo Paulo com as suas 13 cartas. E, em terceiro lugar, vem João, com o Evangelho de João, as três cartas de João e o livro de Apocalipse. Então, esse seria o ranking de quem escreveu mais, né? Primeiro Lucas, depois Paulo e, em terceiro lugar, vem João. Mas Paulo é esse que escreve com a maior variedade para um maior número de pessoas e um maior número de assuntos, um maior número de temas. É Paulão que vai tratar. Não é à toa
que boa parte da nossa doutrina cristã, daquilo que a gente entende como doutrina da fé cristã, boa parte disso é inspirado nos escritos do apóstolo Paulo. Nós, obviamente, recorremos aos evangelhos, obviamente, recorremos a todo o corpo escriturístico, mas de uma maneira muito prática, é Paulo que aplica a palavra de maneira muito pontual nas mais diversas áreas da nossa vida, principalmente no que diz respeito à graça, à salvação e à justificação. Paulo que elabora esse conceito de uma maneira muito clara. A gente vê relances disso em outros escritos também, mas Paulo é quem mais fala sobre isso e quem mais dá exemplos e aplicações a respeito disso. Então fica mais claro da gente entender a partir da pena do apóstolo Paulo. Pelo próprio caráter direto do texto, como eu estava dizendo, eles são mais fáceis de serem compreendidos. Não tem muita volta, né? Se a gente pega às vezes o próprio evangelho, a gente vai ver Jesus às vezes contando parábolas. Algumas parábolas ele mesmo explica. Outras, a gente vai ter que bater a cabeça para tentar entender o que Jesus quis dizer com aquilo. Se todos os elementos são importantes de serem interpretados, ou se só a mensagem central é importante de ser interpretada, se a gente pode pegar cada um dos personagens e fazer algum tipo de aplicação. Isso a gente vai ter que quebrar a cabeça. Nos escritos das cartas, isso já não acontece, porque todas as vezes que um exemplo é citado, ele também é aplicado. Paulo faz uma explicação, por exemplo, e ele usa alguma coisa como uma ilustração dessa explicação, que ele já fez ou que ele vai fazer. Então é muito mais direto, é muito mais aplicado. Ele trata de um problema, ele levanta uma questão e já responde aquela questão de maneira prática. Então, a própria característica das cartas, como sendo esse tipo de linguagem conversacional, objetiva e situacional, faz com que os textos das cartas sejam mais fáceis de serem entendidos, ainda que a gente não conheça todo o contexto da carta. Se a gente conhece o contexto, se entende ainda mais. Mas sem conhecer o contexto, a gente já consegue perceber para onde aquele argumento está caminhando, né? Qual é a lógica por trás daquele argumento. Não é à toa, e isso a gente vê muito nas cartas, principalmente do apóstolo Paulo, um fluxo de pensamento, em que ele fala isso e portanto isso. Então ele faz alguns apontamentos e esses apontamentos têm uma conclusão, ou tem uma aplicação prática. Então a gente vai ver muitas vezes Paulo usando esses conectivos. Uma vez que tal coisa é real, portanto, façam isso, portanto, sejam isso. Então uma conversa muito aplicada, né, em que a gente vê exatamente um conteúdo que é doutrinário e um conteúdo que é prático. A prática ela é estruturada na doutrina, e a doutrina se desenvolve na prática. As duas coisas caminham lado a lado, principalmente no ensino do apóstolo Paulo. Ele não só ensina de maneira teórica, mas ele mostra que toda a sua teoria desemboca na prática. Mas, por outro lado, ele também não diz só para praticar. Ele dá razões para as quais nós devemos ter certos tipos de ação, certos tipos de pensamento. Então, é um tipo de estrutura de pensamento que é muito coesa e que faz muito sentido, né? Então, é mais fácil da gente receber, entender e aplicar nas nossas vidas. E como eu disse, o fato de Paulo ter esse ministério muito específico de falar com os gentios, comunica diretamente a nós que também somos gentios. Então nós não temos tantos aspectos ou tantos cacuetes de um tipo de visão de Deus como os judeus tinham, embora hoje a gente já tenha outras dificuldades que são dificuldades propriamente cristãs. Por causa do cristianismo secular, em que muitas pessoas se tornaram cristãos, mas não cristãos à luz da Escritura, mas simplesmente de um contexto socio-religioso, educacional, né? Então as pessoas têm um jeito de falar assim, isso é ser cristão, e muitas vezes é um tipo completamente estranho à Escritura. Então a gente tem outros desafios, né? Não os desafios da lei, do legalismo judaico. A gente pode ser legalista cristão, né? Mas essa ideia do legalismo judaico já está um pouco mais distante da gente. Da guarda de certas dietas específicas, da guarda de certas datas específicas ou de estações específicas, de dias específicos ou de rituais específicos. Isso a gente está um pouco mais distante. Essas cartas do apóstolo Paulo, essas 13 cartas, também podem ser organizadas em subgrupos, né? As primeiras cartas, vou colocar meu laserzinho aqui, essas primeiras aqui, elas são cartas que são direcionadas a igrejas. Não necessariamente a uma igreja na cidade, mas em alguns casos a um grupo de igrejas que estão reunidas naquela região. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas,
A Galácia era uma região que compunha várias cidades. Várias cidades faziam parte desse lugar chamado Galácia. Era uma província. Então, Paulo está escrevendo a um conjunto de cristãos espalhado em várias cidades, em várias comunidades de fé. Portanto, essa carta já tem esse caráter de ter que viajar de uma igreja para outra. Era um pouco mais fácil nesse caso, porque as igrejas não eram tão distantes. Eram cidades a cerca de 20, 30 quilômetros uma das outras, mas ainda assim era uma caminhadinha, né? Não tinha nem ônibus, né? Não tinha nem o avião, então era uma caminhadinha mesmo, em muitos casos, a pé. Levava-se um bom tempo para poder chegar de uma cidade na outra, mas ainda assim era possível essa troca. Então as primeiras cartas aqui que nós vemos no compêndio de cartas paulinas são para igrejas ou para grupos. E as últimas cartas são cartas para indivíduos. Tá? A gente vê 2 cartas para Timóteo, que era um pastor na cidade de Éfeso, uma carta para Tito, que era também um pastor numa ilha chamada Ilha de Creta, onde haviam várias igrejas ali, e Paulo deixa Tito nessa ilha para que ele possa estabelecer lideranças para essas igrejas, e Filemon, que é aquele senhor de escravos que recebe o seu escravo Onésimo, em que Paulo então está endossando um tipo de comportamento cristão de Filemon para com o seu servo Onésimo. Uma outra forma da gente dividir essas cartas, a gente vê outro subgrupo, que é esse aqui das cartinhas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que são cartas que Paulo escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. E essa prisão é narrada ali no finalzinho de Atos, né, quando Paulo é acusado de um crime que não cometeu e começa toda aquela via sacra, né, aquela viagem que ele vai naufragar, vai ficar numa ilha, depois vai continuar chegando até a cidade de Roma. Em Roma, ele aluga uma casa, o imperador permite que seja alugada uma casa, então a sua prisão é uma prisão domiciliar, e ali ele pode receber pessoas e também ele compõe essas cartas. Então essas 4 cartas Paulo escreveu enquanto ele estava preso em Roma. É interessante que se você ler Efésios e Colossenses, elas são cartas muito parecidas. Os temas são muito parecidos. Em alguns casos, até expressões são quase que Ctrl+C, Ctrl+V. Se Paulo tivesse um computador naquela época, a gente ia dizer que ele copiou e colou de uma carta na outra, né? Porque existem construções de ideias que são exatamente as mesmas entre uma carta e outra. Filipenses já é uma carta um pouquinho diferente, que Paulo não está só tratando de questões doutrinárias, embora ele vai falar de coisas doutrinárias, mas ele vai estar tratando também do agradecimento de uma oferta que ele recebeu enquanto ele estava ali em Roma. Então ele tinha que se manter estando preso, e uma igreja que o ajudou nesse processo foi a igreja de Filipos. Então ele escreve a partir de Roma para os filipenses, agradecendo também essa doação, né? Então aí a gente vê um outro caráter dessa carta. Tá? Essas cartinhas aqui, as 2 a Timóteo e essa de Tito, também são conhecidas como cartas pastorais. Não só pelo cuidado de Paulo como um pastor destes, mas porque eles também eram pastores e eram responsáveis por constituir pastores. Paulo fala na primeira carta para Timóteo quais eram as características que deveriam ser procuradas naqueles que seriam os presbíteros ou os bispos, que seriam os encarregados das igrejas. Então, Timóteo tinha também essa incumbência de escolher pastores para as igrejas ou participar dessa votação que as igrejas faziam para escolher os seus pastores. A mesma coisa acontece com Tito. Tito não era só um pastor, mas ele era responsável em constituir pastores. É bom a gente lembrar o tamanho do Império Romano à época e também o tamanho do ministério do apóstolo Paulo. A gente vai ver, e não sei se dá para enxergar direitinho, mas aqui, ó, Jerusalém está aqui embaixo, Antioquia está aqui em cima. Antioquia passa a ser a base missionária, né? Então a igreja começa em Jerusalém, em pouco tempo o seu centro vai para Antioquia, onde Paulo estava, Barnabé estava, e a partir de Antioquia acontecem todas as viagens missionárias. E aí você vê a região da Galácia, você vê a região da Ásia, a região da Macedônia, essa regiãozinha aqui que é chamada de Acaia. Essa é toda a distância do lugar onde o apóstolo Paulo caminhou e onde as igrejas foram formadas. Fora isso, fora o próprio trabalho do apóstolo Paulo, já tinha igreja em Roma. Quando Paulo escreve a Roma, ele está escrevendo a um grupo de cristãos que ele não conhecia. Um grupo de cristãos que ele não tinha visto ainda pessoalmente. Paulo ainda não tinha ido a Roma conhecer estes irmãos. E ele inclusive diz, eu tenho muita vontade de conhecer vocês e várias vezes eu fui impedido de estar entre vocês, mas eu ainda quero estar com vocês.
Então veja, imagine que Paulo está aqui, em Antioquia, que era a base do apóstolo Paulo. E quando ele não estava em Antioquia, ele estava caminhando por todo esse mundo antigo, fundando igrejas, pastoreando gente que ele já havia, em outra viagem, ganho para Jesus, né? E enquanto isso, Paulo está quebrando nas outras igrejas, né? Então o que acontece? Aí a necessidade de um pastoreio à distância, de um pastoreio EAD. E Paulo faz isso por meio das cartas, se apropriando ou se aproveitando de pessoas da própria comunidade que estavam em trânsito em todo o tempo para esses outros lugares. Paulo envia obreiros, então existem lugares que Paulo não vai, que ele manda gente para ir. A gente vê, por exemplo, na carta que ele escreve aos Coríntios, que ele envia também um representante, ele envia um dos seus discípulos para lá. A carta que ele escreve a Filipenses, ele envia Timóteo a Filipos também. Então a gente vê essa preocupação de Paulo, não só de enviar uma correspondência com o seu ensino, mas enviar pessoas que pudessem dar algum tipo de assistência a essas igrejas que estavam distantes. E aí a gente vê a extensão do ministério do apóstolo Paulo, de novo lembrando que não existia nenhum tipo desses confortos de meios de transporte, né? O mais tecnológico que se tinha eram os navios. E ainda assim, eles não poderiam navegar em mar aberto, porque eles não tinham essa capacidade de estrutura. Então a gente vê, por exemplo, aqui ó, essa linhazinha mostrando que eles tinham que costear muito do continente. Então não podia cortar necessariamente alguns caminhos. Quando Paulo vai em direção a Roma, lembra aqui, olha, esse aqui é a parte mais aberta do caminho. E é exatamente nesse caminho que o navio dele vai naufragar e ele vai ficar ilhado numa ilha chamada Malta. Então era um negócio muito complicado, esse tipo de viagem, né? Então tudo era muito difícil. Só para a gente lembrar um pouquinho, na primeira viagem de Paulo, ele começa aqui por Antioquia e ele vai passando por essas cidades que compõem a região da Galácia. Tá? Então Perge, a Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe. Estas igrejas aqui são as igrejas quando Paulo escreve aos Gálatas. Não só essas, mas igrejas que nascem a partir dessas daqui também. Porque também o evangelho vai acontecendo a partir dessas igrejas, né? Então, quando Paulo faz a sua primeira viagem, e é interessante ver isso, ele sai, ele passa por essas cidades, ele chega até Derbe, depois ele volta nas mesmas cidades das quais ele foi expulso, confirmando a fé daqueles que ouviram o evangelho e estabelecendo pastores nessas igrejas recém-formadas. E aí ele volta até a sua base em Antioquia. Isso está aí registrado nos capítulos 13 e 14 de Atos. A segunda viagem missionária de Paulo, olha, ele começa de novo em Antioquia, tem aquela treta com Barnabé, né, que queria levar João Marcos, e Marcos já deu bola fora na primeira viagem, ele falou assim, não, Marcos não vai com a gente, aí dividiu. Aí vai Barnabé e Marcos por um caminho, esse caminho aqui, e vai Paulo e Silas pelo caminho de cima. Mas qual é o caminho de Paulo? Paulo passa exatamente pelas mesmas igrejas que ele havia ido na primeira vez. De novo, confirmando a fé daqueles discípulos, e aí a partir disso ele segue viagem. Chega até Troade, de Troade ele passa o mar e chega na região da Macedônia, desce para a região da Acaia e volta ali para Jerusalém, então Antioquia de novo, volta para a sua base ministerial. E aí a terceira e última viagem voluntária do apóstolo Paulo, né? Aí tem a quarta viagem que é quando ele está preso e ele está indo para Roma. Não deixa de ser uma viagem, mas não foi porque ele quis, né? Na terceira que ele quis, olha de novo o caminho de Paulo. Ele passa pelas mesmas igrejas da Galácia, passa pelas mesmas igrejas que ele fez a caminho de Troade, passa pelas mesmas igrejas da Macedônia, passa pelas mesmas igrejas da Acaia, e nesse projeto ele passa por onde ele já tinha ido e vai ampliando esses seus lugares de evangelismo, né? Então aí ele volta para Filipos, Troade e assim por diante, até chegar em Jerusalém, onde ele é preso. Então por que eu estou dizendo isso? Para mostrar o tipo de ação que Paulo tinha e o cuidado que ele tinha com as igrejas que eram formadas. Há um texto que resume muito bem isso, que é o texto de Atos capítulo 14, que diz que tendo Paulo anunciado o evangelho naquela cidade, essa cidade aqui é a cidade de Derbe, né? Essa cidadezinha aqui, ó. Essa cidade. Então ele fez esse caminho e chegou em Derbe, era o ponto final. E aí depois ele volta, que é exatamente isso que o texto está dizendo. Então, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, aquele caminho que eu mostrei ali, fortalecendo o ânimo dos discípulos,
exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, olha que interessante. Paulo anunciava o evangelho. Qual que era a prática de Paulo? Chegava na cidade, primeiro ele ia na sinagoga e falava com os judeus. Depois ele ia nas praças públicas ou nos mercados públicos, nas ágoras, onde ele falava com os gentios, falava com aqueles de fala grega. Tanto aqueles que se convertiam na sinagoga como aqueles que se convertiam entre os gentios, Paulo os confirmava como discípulos e ensinava para eles durante um tempo. Depois, começava ali um pequeno grupo, né? E ali era eleito um pastor e Paulo seguia para a próxima viagem. Exatamente isso que o texto está dizendo. E depois disso, Paulo visitava essas igrejas para ver como elas estavam e quando não podia estar, Paulo escrevia as suas cartas. Tá? No que diz respeito então ao ensino do apóstolo Paulo ao longo de todas as cartas, a partir do próximo encontro, nós vamos falar de maneira detida de cada uma das cartas, mas é bom a gente ver o conjunto completo, ou o tipo de ensino que o apóstolo Paulo trazia em todas as suas cartas. Primeiro, Paulo destaca muito essa universalidade, tanto do pecado quanto do acesso à graça. Enquanto que a igreja de Jerusalém falava majoritariamente com os judeus, embora Pedro já havia caminhado um pouco entre os gentios, Paulo faz questão de deixar muito claro, tanto para judeus quanto para gentios, que está todo mundo no mesmo barco, é tudo farinha do mesmo saco, é todo mundo pecador igual. Não é porque os judeus tinham a lei que eles eram menos pecadores que os gentios. Paulo diz, vocês são pecadores do mesmo jeito. Mas também a graça está acessível não só para os gentios, mas a graça estava acessível também para os judeus. Então, uma parte muito comum em todas as cartas do apóstolo Paulo é essa ênfase que ele dá em relação tanto à profundidade e à extensão do pecado atingindo a judeus e a gentios, como também a graça estando disponível tanto a judeus quanto a gentios. Quando Paulo recebe o seu chamado, lembra, Paulo estava indo a caminho de Damasco, ele vê um clarão no caminho, né, cai, alguns falam que ele cai do cavalo, o texto não fala nada de cavalo, não tinha cavalo nenhum no texto ali, mas ele cai, e quando ele levanta, ele não enxerga, ele está com a vista embaçada, né, está com escama nos olhos. E Deus o envia para encontrar com um homem, um profeta do Senhor, e este homem vai orar por ele. Ele primeiro fica com medo, né? Poxa, esse cara que estava perseguindo os judeus vai vir na minha casa, será que ele se converteu mesmo, né? E a resposta de Deus para Ananias, que foi esse profeta, lá em Atos capítulo 9, Deus fala para Ananias, Atos 9:15, vá, e este homem agora é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Olha que interessante. Deus diz para Ananias que o ministério de Paulo é para os gentios e os seus reis. Não é exatamente isso que acontece? Não é exatamente com esse povo que Paulo tem mais facilidade em falar do evangelho? Paulo chegava para falar muitas vezes na sinagoga e ele não era ouvido. Então ele batia o pó e ele ia falar com os gentios. E os gentios recebiam a palavra de salvação da boca de Paulo. Não só os gentios, mas também os seus reis. Paulo falou com o imperador, falou com a guarda do imperador, né? Falou com o rei Agripa, falou com outros que faziam parte da elite entre os gentios. Então esse era o ministério de Paulo. E Paulo falou muito mais aos gentios do que aos judeus. Outra marca do ensino do apóstolo Paulo é essa centralidade da obra de Cristo. As cartas de Paulo são profundamente cristológicas. Não só falam de Jesus, mas ensinam muitos aspectos, tanto da humilhação de Jesus, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, como esse estado de exaltação, que começa a partir da ressurreição de Jesus, a sua ascensão aos céus, o seu papel como intercessor. É Paulo que vai estabelecer toda essa doutrina. É Paulo que vai combater uma dualidade que existia no início da igreja primitiva, a dualidade de que uns acreditavam que Jesus não era humano e outros acreditavam que Jesus não era divino. E é Paulo que vai dizer, não, as duas coisas são verdadeiras. Jesus é humano e Jesus é divino. Então, em alguns casos, Paulo defende de uma maneira mais forte a humanidade de Jesus. Em outros casos, ele fala da divindade de Jesus, dadas as dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. No ensino de Paulo, nós também vemos a salvação como sendo essa nova vida que é gerada pela graça.
esse ensino muito forte de que a salvação é pela fé. A salvação é um ato da graça de Deus, não é por meio das obras, não é por meio dos nossos méritos, que é algo que Deus faz a nosso respeito. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que Deus opera essa salvação em nós, pela graça, há uma nova vida que nasce, e essa nova vida tem novos hábitos, novas formas de falar, novas formas de pensar, novas formas de existir. Então, sim, há um tipo de vida diferente, mas esse tipo de vida é consequência e não causa da salvação. E isso a gente vê no ensino de Paulo de uma maneira muito clara, de que as nossas obras são consequência da salvação, e não a salvação é uma consequência das nossas obras. É o caminho inverso. Outro ensino muito comum do apóstolo Paulo nas suas cartas é essa ideia da unidade com Cristo pela fé, de entender que tudo que nós temos, de novo, não é mérito nosso, nem antes da salvação, nem depois da salvação. O que a gente recebe, recebe pela graça, e recebe por estar em Cristo. Então, as expressões mais comuns nas cartas do apóstolo Paulo são as expressões em Cristo e a famosa expressão nele. Se você faz um desafio aí, se você estiver lendo as cartas do apóstolo Paulo, pega lá uma caneta de uma cor específica e sublinha ou pinta todas as vezes que aparecer ou a expressão em Cristo ou a expressão nele. Você vai ver que as suas cartas vão ficar todas pintadas. Que Paulo fala o tempo todo, de que tudo que acontece, acontece em Cristo, ou que acontece nele, ou que acontece por meio dele. Ou seja, por estarmos unidos com Cristo, nós temos acesso à graça, nós temos acesso às promessas, nós temos acesso ao perdão, nós temos acesso à justificação. Então, no final das contas, por mais que uma vez que nós somos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus, nós continuamos a receber tudo por meio de Jesus. É como se Deus olhasse para nós através desse óculos chamado Jesus. Então, Deus nos vê a partir de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Que uma vez que a gente se converte, a gente não se torna perfeito, né? A gente continua muito pica-fumo, continua muito mequetrefe, tem muita coisa que precisa melhorar. E se a gente se baseia só em nós, né, e nas nossas capacidades, a gente fala assim, poxa, então a graça não aconteceu nada em mim, eu não tenho acesso, eu nem sei se eu me converti de verdade. Mas aí a gente tem esse consolo, né, de que tudo que acontece, todo o nosso acesso, tudo aquilo que Deus faz em nós, Ele continua fazendo a partir de Jesus, porque nós estamos ligados com Jesus. Mas Paulo não trata só da nossa união com Cristo. Ele fala de um aspecto que é consequente a essa união com Cristo, que é muito importante nas cartas de Paulo, que é a nossa unidade com o povo de Deus. A unidade com o corpo de Cristo mediante o Espírito Santo. Então, uma vez que eu sou salvo, eu estou ligado a Cristo. E todo aquele que nasceu de novo está ligado a Cristo. Então, necessariamente, nós estamos todos ligados uns aos outros. E Paulo usa essa analogia do corpo inúmeras vezes, falando dessa interdependência que nós temos uns dos outros. E por isso ele vai combater tanto a falta de unidade, ele vai combater tanto a acepção de pessoas, ele combate então aquela divisão entre judeus e gentios, ele diz, não, vocês são tudo farinha do mesmo saco. Ele vai combater a divisão entre ricos e pobres, vai ver Paulo falando sobre isso, de vencer essas barreiras sociais. Paulo vai dizer que em Cristo foram quebradas as barreiras de gênero, ele vai dizer não tem homem e mulher nesse sentido de que não tem mais gêneros, tá? Paulo está dizendo que não tem mais essa ideia, que era a ideia dos judeus antigos, de que o homem é mais importante do que a mulher, ou que há um acesso prioritário para os homens em relação às mulheres. Ideias essas que não eram ideias bíblicas, eram ideias culturais dos judeus. Paulo diz, não tem nada disso. Diante de Cristo, ou a partir de Cristo, todos nós temos o mesmo acesso, independente da nossa etnia, independente do nosso gênero, independente da nossa condição social. Não tem essa de rico e pobre, não tem essa de escravo ou de livre, não tem essa de gente que é mais culto ou menos culto. Era assim que os judeus, que os gregos viam, né? Então os gregos eles eram tão também facciosos, tão preconceituosos, que na mentalidade dos gregos, deixa eu voltar antes de falar dos gregos, vamos pensar nos facciosos. Primeiro, os judeus. Para os judeus só tinha dois tipos de gente, judeu e não judeu. Então é a gente e o resto. Era assim que o judeu pensava. O grego tinha a mesma ideia. Para o grego só existe gente que fala grego ou aqueles que falam bar.
né, que a gente usaria hoje, blá, 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 blá. Esses que eles chamavam, que eram os que falavam bar, eles chamavam de bárbaros. Então, para os gregos só existe gregos e os bárbaros. Quem não fala grego é bárbaro. Então, quando Paulo vai dizer que em Cristo todas as barreiras são quebradas, ele vai usar exatamente esses termos. Não tem circunciso nem incircunciso. Não tem grego nem bárbaro. Não tem livre nem escravo. Porque em Cristo nós convergimos para essa unidade. Então a gente vai ver muito disso no ensino do apóstolo Paulo, essa ideia de uma interdependência do corpo de Cristo. Não só dessa ausência de separação ou de divisões, mas da necessidade de cada um desempenhar o seu papel. A gente fez aqui em algum tempo um estudo a respeito dos dons, né? E Paulo é aquele que mais fala sobre os dons. Não só sobre os dons de uma maneira organizada, mas em todo o tempo Paulo fala, olha, sirvam uns aos outros. É Paulo que vai falar muito disso. Pastoreiem uns aos outros, levem as cargas pesadas uns dos outros. É Paulo que está o tempo todo dizendo, gente, o papel da igreja é cuidar da igreja. Paulo vai dizer, existem sim aquelas figuras de autoridade, existe o apóstolo, existe o pastor, existe o mestre. Paulo vai dizer, existem essas pessoas, mas essas pessoas não são os responsáveis finais pela saúde da igreja. Paulo vai dizer várias vezes, a responsabilidade da saúde de cada irmão é de cada irmão. Não só da sua própria saúde espiritual, mas da saúde espiritual dos outros. Paulo vai dizer, não tem as coisas como sendo propriamente suas. Paulo vai dizer, olha, uma das características da vida cristã é se meter na vida dos outros. Paulo vai dizer, não tenha um pensamento só sobre si, pense sobre os outros também. Ele vai falar sobre aconselhar uns aos outros. Porque a vida espiritual, ela se dá nessa dinâmica da comunidade, nessa dinâmica do cuidado mútuo. Paulo trata muito disso e a teologia paulina fala muito sobre isso. E por último, é Paulo que vai fazer essa relação e vai trazer os contornos necessários para essa relação entre a nova aliança e a lei de Moisés. Paulo vai mostrar o quanto a antiga lei, a lei de Moisés, ou a antiga aliança, era um meio profético de anunciar Jesus. Então ele vai dizer contornos que eram símbolos, ou como Paulo vai dizer, que eram sombras daquilo que se cumpriria em Jesus. Então essas coisas findam quando Jesus vem. A encarnação de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus faz com que essas coisas não tenham mais validade. Não é que Jesus anulou, não é que Jesus aniquilou. Ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas existem certos aspectos da lei que uma vez que Jesus cumpriu, eles já não são mais aplicados a nós. Então Paulo vai dizer, essas coisas da antiga aliança, elas eram sombras. Os dias festivos, as dietas judaicas, a circuncisão, a guarda do sábado. Paulo vai falar isso várias vezes. Todas essas coisas eram sombra, ou seja, elas não são mais práticas da nova aliança. Por outro lado, o mesmo apóstolo Paulo vai apontar para o Antigo Testamento e vai dizer, a gente tem que continuar fazendo essas coisas. Por quê? Porque existe uma visão de continuidade e descontinuidade a partir da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus. E é Paulo que vai fazer essa junção de uma maneira tão contínua para nós. De dizer, não, esses aspectos da lei se encerraram em Jesus. Mas esses aspectos da lei, estes têm princípios didáticos que continuam a ser aplicados de formas ainda mais expansivas e de formas ainda mais gerais na vida dos cristãos. Então ele vai falar sobre não roubar, ele vai falar sobre não mentir, ele vai falar sobre não matar, ele vai falar sobre guardar alianças entre as pessoas, ele vai fazer aplicações da lei, mas agora com os contornos da nova aliança. Então Paulo vai dar uma equilibrada nisso tudo para nós. No que diz respeito àquela estrutura das epístolas, que eu falei no nosso último encontro e falei um pouquinho hoje de novo, eu volto a bater na tecla de que essa estrutura ela é muito importante nas cartas de Paulo e ela é muito clara nas cartas de Paulo. Outras cartas, dentro das cartas gerais, a gente às vezes não consegue ver essa estrutura tão bem definida. Mas no caso das cartas de Paulo, isso aqui é muito claro. Você consegue dizer, olha, aqui está a introdução, aqui está o recheio e aqui está o final. Se você quiser folhear as cartas de Paulo na sua casa, você vai ver até naqueles subtítulos que tem exatamente isso, né? Introdução ou saudações, você vai ver lá no final a conclusão ou despedida. Isso a gente vê de maneira muito clara. E Paulo é tão intencional nessas partes que existe doutrina, a gente viu um exemplo disso no último encontro, existe doutrina já sendo exposta desde a abertura da carta.
A abertura que Paulo faz em cada carta, ela é intencional. E a própria abertura da carta dá todo o tom do restante da carta. Se você olhar com atenção a abertura, você sabe mais ou menos para onde Paulo vai caminhar no resto. Parece que ele vai meio que amaciando o ego dos seus leitores, já na oração inicial, já na saudação, ele começa introduzindo, sabe quando alguém vai falando assim com calminha, né? Para depois dizer, então, tem uns negócios que a gente precisa tratar. E ele faz isso desde a abertura da sua carta. Por exemplo, aqui, no que diz respeito ao remetente, né? Que é o autor da carta. Às vezes, Paulo se apresenta como Paulo apóstolo. Outras vezes, ele se apresenta como servo de Cristo. E esse tipo de apresentação não é à toa. Cartas em que ele precisa demonstrar maior autoridade, Paulo fala Paulo, apóstolo. E cartas que são mais de gratidão, de relacionamento, Paulo diz Paulo, servo. Então você vai ver essas nuances já na abertura. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, entre outros assuntos, para poder agradecer a uma oferta que ele recebeu. Mas, além disso, ele vai tratar no corpo da carta de problemas da falta de unidade entre os irmãos, que era o resultado de uma visão incorreta sobre si mesmo, ou o que a gente podia chamar de uma falta de humildade, de se ver de maneira servil. Então, Paulo vai dizer, Paulo e Timóteo, esse é o primeiro versículo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aí você fala assim, bom, não tem nada de muito especial aqui. Não, tem muito, é tudo muito especial aqui. Primeiro que Paulo se chama de servo de Cristo. Ele não faz as suas prerrogativas apostólicas, como quem diz, ouçam o que eu estou dizendo porque eu sou um apóstolo. Ele se coloca nessa postura de servo. Em segundo lugar, ele se coloca na mesma altura do seu discípulo jovem Timóteo. Então ele diz, Paulo e Timóteo, nós dois, somos servos, igualmente servos. Eu sou Paulo, esse é Timóteo, meu discípulo, eu sou mais velho, tenho rodagem, tenho caminhada, Timóteo aqui ainda é um garoto, mas diante dos olhos de Jesus, nós somos servos do mesmo jeito. Então ele vai apelar ao longo de toda a carta para essa visão de serviço e essa visão de humildade. Por exemplo, lá no capítulo final de Filipenses, Paulo vai falar de duas irmãs que estavam brigadas. Lembra das duas irmãs? Nome bonito? Evódia e Sintique. Paulo diz, meninas, vocês me ajudaram no ministério. Vocês serviram comigo no ministério. Olha de novo a ideia de servir. Ele diz, então, pensem concordemente entre vocês. No capítulo 2, Paulo vai falar da humildade de Cristo. Lembra do texto em que ele fala que Jesus, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Paulo vai usar Jesus como sendo o exemplo do servo. Ainda no capítulo 2, ele vai falar do exemplo de Timóteo e de Epafrodito como servos fiéis para as igrejas e para Filipos. Então, todo o tom da carta é esse tom de, olha, gente, vocês estão todos na mesma linha. Então, a unidade não é só necessária, ela não faz sentido se não houver. A falta de unidade não faz sentido, porque vocês são todos servos. Assim como Timóteo é servo, assim como Epafrodito é servo, assim como eu sou servo, assim como Jesus foi servo. E se Jesus foi servo, ele diz, revistam-se do mesmo sentimento que houve em Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, você lê toda a carta, você vê esses elementos que estão no primeiro versículo. Só o fato de Paulo dizer, eu sou um servo, já dá o tom do que vem logo a seguir. O que é diferente na carta que ele escreve aos Coríntios. O tema de Coríntios era uma igreja bem bagunçada, uma igreja com muitas coisas que tinham que ser organizadas, e uma das coisas, que era uma das dificuldades de Corinto, era que muitos não estavam mais reconhecendo a autoridade de Paulo. Havia um grupo de pessoas ali que dizia, Paulo nem é apóstolo, Paulo nem caminhou com Jesus, quem deu a ele a autoridade de ser apóstolo? Ele é um apóstolo de segunda linha, Paulo não é apóstolo. Então, o que Paulo tem que fazer logo no início da sua carta? Ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Paulo começa a carta dizendo, eu sou apóstolo sim, e eu fui chamado pelo próprio Cristo, pela vontade de Deus,
eu fui chamado pelo próprio Jesus. Porque um dos argumentos entre essas pessoas é, olha, Paulo até fala bem, mas de perto ele não põe muito respeito, não. Ele não presta para muita coisa de frente, não. Ele é baixinho, carequinha, tem um zoinho meio diferente, um zoinho meio caído, não põe muito respeito, não. Né? E ele nem foi daqueles chamados por Jesus. Quem é ele para poder estabelecer algum tipo de doutrina? Quem fez dele apóstolo? Então Paulo começa dizendo, eu sou apóstolo com base na graça de Deus, mas eu fui chamado pelo próprio Jesus. Então aí a gente vê de novo essa defesa de Paulo, e veja, não é só uma defesa da sua moral, uma defesa só do seu posto. É porque as coisas que Paulo ensinava eram coisas fundamentais. Então, ao defender o seu apostolado, Paulo está defendendo a sua palavra, Paulo está defendendo o seu ensino, dizendo, olha, o meu ensino é tão autoritativo quanto o próprio ensino dos outros apóstolos, como o próprio ensino de Jesus, porque Jesus também me incumbiu de aplicar esses ensinos do Evangelho a cada um de vocês. Olha que coisa interessante, gente. Quando a gente pensa na estrutura dos textos bíblicos, a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê a divisão que os judeus fazem, né? A lei, os profetas e os escritos, em que a primazia está na lei. Aí vem os profetas, que estão denunciando o pecado daqueles que não estão agindo em conformidade com a lei. Estão aplicando àquelas pessoas e denunciando aquelas pessoas quais são as consequências de caminhar para longe da lei. Aí vem os escritos, que englobam os textos poéticos e tudo mais. E o que são esses textos dos escritos, os textos poéticos? São aplicações práticas no dia a dia de como a lei ensinada por Moisés se desemboca na vida prática. Então você vai ler Salmos, você vai ver a expressão de sentimentos, de dor, de tristeza, de alegria, que são consequência de uma vida obedecendo ou desobedecendo a lei. Muitas vezes o salmista vai falar de dores que estava sentindo, que eram dores decorrentes dos seus pecados. Porque ele havia pecado, vieram consequências, ele está reclamando dessas consequências. Então, aplicações práticas. O livro de Provérbios é um livro de aplicação na prática de como a lei se aplica no nosso dia a dia, no que diz respeito a se a gente empresta dinheiro, se não empresta dinheiro, como é que trata o vizinho, como é que guarda dinheiro, como é que guarda as coisas em casa, como é que administra o relacionamento, como é que se fala com os filhos, como é que se trata os filhos. Então, a aplicação de Provérbios é uma aplicação prática da lei. Essa estrutura, que começa da lei para os profetas e para os escritos, ela acontece depois no Novo Testamento, em que o que a gente vê é o Evangelho, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, a nova aliança que começa com a morte e ressurreição de Jesus, de todo aquele que recebe a Jesus. E aí o que são as cartas? As cartas são a aplicação prática do Evangelho de Jesus. Uma vez que você recebeu o Evangelho, é assim que se vive a partir do Evangelho. Então a mesma coisa que havia da lei, agora a gente vê do Evangelho. O Evangelho, o ensino, existe então consequências práticas desse ensino. E Paulo então vai estar aproveitando esses momentos para discipular e para dizer, olha, o meu ensino, ele é necessário, ele é importante, porque ele é um desdobramento do Evangelho. Ele é a consequência do Evangelho. Por isso, nas suas cartas, ele apresenta o Evangelho. Então, a partir da apresentação do Evangelho, ele diz, portanto, vivam de determinada maneira. Na carta aos Coríntios, então, que a gente vê exatamente essa defesa do apostolado de Paulo. A mesma coisa acontece em Gálatas, em que ele diz, Paulo, apóstolo, e aí ele faz questão de dizer novamente, não da parte de pessoa, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O mesmo problema acontecia em Gálatas. Os judaizantes, que queriam fazer com que a igreja pegassem os aspectos do judaísmo, eles diziam, Paulo não é apóstolo, Paulo é um apóstolo de segunda linha. E a gente vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gálatas, Paulo falando que ele foi a Jerusalém, que ele foi recebido pelos apóstolos, que eles estenderam a mão dizendo que ele era apóstolo para os gentios. Então ele está fazendo essa defesa desde o início, para que o seu ensino seja entendido e validado. Então vê que já na apresentação existem propósitos. Voltando para o remetente, Paulo vai colocar aqui também os corremetentes, né? Então ele fala de Silvano, ele fala de Timóteo. Então Paulo e Timóteo, a igreja tal, ele coloca aí os remetentes. Mas não só no que diz respeito ao remetente, mas também no que diz respeito aos destinatários. Então, mesmo quando Paulo está falando com as igrejas, mesmo quando Paulo está falando com indivíduos, ele faz aplicações que são para a igreja toda.
Então, mesmo as cartas a Timóteo, as cartas a carta a Tito, a carta a Filemon, embora está falando especificamente com o indivíduo, você vê nuances dentro da carta que mostram que aquilo era aplicado a toda a igreja. Não é à toa que essas cartas que foram primeiramente direcionadas a pessoas, elas circulavam entre as igrejas e faziam parte dos ensinos que eram dados às igrejas. Outra característica é que a forma como ele se dirige aos remetentes também dá pistas daquilo que ele vai tratar. Voltando ali para a carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, aí no versículo 2, ele já se apresentou e agora no verso 2 ele diz que está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, presta atenção nessa expressão, eu acho muito legal isso, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta profundamente focada na santificação. Eles diziam, nós já somos salvos. Então, uma vez que nós somos salvos, a gente pode viver de qualquer jeito. Uma vez que a gente já foi salvo pela graça, sabe aquele negócio da hipergraça ou da graça barata? Né? Não, eu fui salvo pela graça, é tudo pela graça. Jesus me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Vou pecar à vontade, vou pecar e vou viver de qualquer jeito, porque no final das contas, Jesus já morreu pelos meus pecados. Então, Paulo já no começo fala, gente, vocês foram santificados em Cristo. Sim, Jesus pagou o preço por vocês, mas ao mesmo tempo vocês foram chamados para ser santos, ou seja, para viver de maneira digna dessa nova vida que vocês têm em Jesus. Vocês foram santificados e foram chamados para serem salvos. E tudo isso aconteceu por meio de Jesus. É Jesus que vai tratar esse orgulho no coração destes corintianos, né? É Jesus que vai tratar isso, porque é Ele que traz, sim, essa salvação. Então, essa postura que eles tinham de superioridade, porque era uma igreja de capital, sabe? Era uma igreja numa cidade importante, era uma igreja muito grande. Então, Paulo vai dizer que todos, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor. Paulo está dizendo, gente, vocês não são especiais, não. Vocês são tão igreja quanto os que estão em outras cidades. Então, já na sua introdução, falando aos remetentes, Paulo já faz questão de dar uma pincelada aí no seu ensino. A saudação comum que nós vemos na carta de Paulo é aquela que os batistas adotaram como o seu cumprimento, é a famosa saudação, graça e paz. É assim que Paulo começa as suas cartas. Às vezes de maneira resumida, mas geralmente de uma maneira mais ampla, né? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, mas esse componente de graça e paz está sempre contido nas saudações do apóstolo Paulo, porque só essa expressão, ela já fala também dessa unidade do corpo de Cristo. Era muito comum nas cartas gregas começar na saudação com a expressão charis, que significa graça. Então, mesmo em textos que não eram cristãos, as pessoas se saudavam com graça. Né? Graça é dom, é favor. Mesmo aqueles que criam em outros deuses, esperavam o favor desses outros deuses sobre as pessoas com as quais estavam conversando. Então, eles começavam as suas cartas dizendo charis, ou graça. Já os judeus, por causa do seu panorama antigo, eles geralmente se saudavam com a expressão shalom, que significa paz. Então, nas suas cartas, quando escritas também entre um judeu e outro, eles começavam a carta dizendo shalom. E Paulo usa as duas coisas. Ele escreve tanto para um público majoritário grego ou gentílico, com a expressão graça e paz, como para um grupo majoritariamente judaico. Ele diz graça e paz. Como quem diz, vocês fazem parte do mesmo corpo. Né? A graça de Deus, ela é para judeus e gentios. E o shalom de Deus não é só para judeus, é também para os gentios. Então vê quanta história e quanta teologia tem só no dizer graça e paz. Né? Já tem muito ensino doutrinário só nessa expressão, no próprio reflexo aí do ministério do apóstolo Paulo. E aí, as orações que Paulo faz nas suas cartas, que é não só a demonstração de cuidado que ele tem com seus leitores, mas também demonstram o teor da sua carta. Do início da carta, na saudação, no remetente, nos destinatários, Paulo já dá pistas do que ele vai dizer. De novo, a gente volta aí para a carta que ele escreve aos Corintianos. Verso 4, ele diz, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos, olha a expressão, nele. Em toda a palavra
e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido... ficou faltando um pedacinho aqui. Mas a parte que eu quero destacar é exatamente isso aqui. Vocês foram enriquecidos, porque eles se arrogavam como sendo muito inteligentes. Porque era uma igreja de gente de classe mais alta, de conhecimento grego mais elevado, eles achavam que eles eram os bambambãs. A gente é da boa cultura, a gente sabe muito. E Paulo vai dizer, não, o que vocês têm não é algo de mérito próprio. Vocês só têm porque vocês foram enriquecidos em Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. O conhecimento de vocês não tem valor. O conhecimento que tem valor é aquele que vocês receberam a partir de Jesus. E esse Cristo também deu esse conhecimento ao seu povo em outros lugares. Na sequência ele diz, verso 7, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram qual é uma das tretas que Paulo vai tratar na primeira carta aos Coríntios? Capítulo 12, 13 e 14. O que ele vai tratar? De dons. Uma das grandes bagunças que tinham dentro da igreja era sobre dons. E Paulo diz, olha, sim, vocês receberam muitos dons. E vocês estão dizendo que não falta dom nenhum? Ok, tudo isso vocês receberam de Deus. Mas olha o verso 8. Ele também os confirmará até o fim, para que, então, o Deus que deu para vocês esses dons que vocês estão dizendo, esse monte de dons, ele vai confirmar vocês até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Lá vocês vão ser irrepreensíveis, mas agora vocês não são irrepreensíveis. Ao contrário, o que vocês mais precisam agora é de repreensão. O Deus que deu para vocês dons é o Deus que vai repreender vocês através dos meus escritos, porque vocês não estão sabendo usar os dons. Então, já na sua oração de gratidão por esses irmãos, ele diz, olha, Deus deu essas maravilhosas bênçãos para vocês. E esse mesmo Deus que abençoou vocês com dons, vai confirmar vocês até o final, para que lá na frente vocês não sejam mais repreensíveis. Lá vocês serão irrepreensíveis. Mas agora, vocês precisam de uns bons puxões de orelha. E já no capítulo, lá na sequência do capítulo 1, Paulo já começa a dizer, gente, eu queria escrever para vocês como a pessoas espirituais, mas vocês são tudo carnais. Ele já começa dizendo isso. Porque se existem divisões entre vocês, Paulo vai dizer, vocês não são carnais? Então antes de, como diz no interior do Paraná, antes de dar nos dedos, Paulo começa, Deus é tão bom, Deus colocou sobre vocês tanta coisa, tantos dons, e ele vai aplicar essa palavra para que vocês sejam irrepreensíveis. Mas deixa eu falar um negócio para vocês estão muito capenga, viu? Tem muita coisa que precisa mudar aí na caminhada de vocês. Então, já na oração, tem muito ensino, Aí depois a gente entra com tanto o corpo como a conclusão, que são as partes de maior diferença de estilo nas cartas de Paulo, A gente não consegue traçar esses mesmos paralelos entre todas as cartas. A gente vê de uma maneira bem definida o corpo e a conclusão, mas é aqui que as cartas são bem diferentes. Em uma carta ele vai tratar mais de lei, porque era o problema daquela igreja, em outra parte ele vai tratar mais sobre santidade, sobre graça, que era o problema daquela igreja em específico. Então, tudo nas cartas do apóstolo Paulo tem esse caráter intencional. Bom, então é isso dentro desse compêndio completo ou resumido das cartas de Paulo. A partir do próximo encontro, a gente vai mergulhar em cada uma das cartas, o seu contexto, a sua mensagem principal, os temas que são tratados. A gente vai ver com mais calma. A título de aplicação, só de olhar para essas cartas de Paulo e ver os enfoques que ele dá nas suas cartas, principalmente no que diz respeito à unidade e à pureza em torno do Evangelho, Paulo vai falar muito sobre isso, de nós sermos unidos, mas não unidos a qualquer custo, unidos na fé e no Evangelho. E essa união, ela tem que ser baseada no Evangelho. Às vezes a gente tem medo de falar a verdade para aqueles que fazem parte da nossa comunidade da fé ou do nosso ciclo de amizade espiritual, com medo do que a pessoa vai pensar, como é que ela vai se sentir, porque eu não quero ofender, porque eu não quero magoar, porque eu não quero que essa pessoa se afaste de mim. Mas o que a gente vê nas Escrituras ou nas cartas de Paulo é exatamente o contrário. É Paulo mostrando que a unidade tem que ser em torno da fé, em torno do ensino.
Paulo faz questão de fazer isso. Inclusive, Paulo faz questão de denunciar pecado de pessoas nominalmente. Imagina só, as pessoas que Paulo fala o nome e fala o pecado dessas pessoas nominalmente, que ficou registrado aí 2000 anos. Paulo vai falar assim, olha, tem um tal de Alexandre o Ferreiro, ele foi uma pedra no meu sapato, não o recebam mais. Imagina, Paulo dá nome aos bois, Paulo dá nome, porque há um cuidado muito grande com a pureza doutrinária e com os perigos da leniência do pecado no nosso meio, ou entre os da fé, com esse medo de ser o crítico, sabe? Com esse medo de... Alô, Jesus? Com esse medo de afastar, sabe? De às vezes não dar nome aos bois. Hoje em dia isso está ficando cada vez mais complicado, porque tem o tal do processo, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e fica com medo do processo que pode vir. Então a gente vê algumas denúncias que são necessárias e que às vezes alguns cristãos se acham dodói. A gente vê às vezes pessoas expondo pecados públicos e falando, olha, fulano está pregando algo que não é o evangelho. Aí põe um trecho do vídeo de fulano, né? E fala, isso aqui não é evangelho, isso aqui está errado. Aí você vai ver os comentários dos vídeos, né? Ah, que negócio é esse? Tá falando contra o evangelho, né? Tá quebrando a unidade. Não, mas não é unidade a qualquer custo. Não é unidade em qualquer medida. É denunciar o pecado. Não é porque alguém está dizendo que é um cristão e que está falando em nome de Deus, que aquilo que está falando é de fato algo que vem da parte de Deus. Aí a pessoa acha que ouvir o Augusto Nicodemos e ouvir o David Leonardo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que o David Leonardo fala não é evangelho, não é. É coach, é autoajuda, é o que for, mas não é evangelho. Então, às vezes, essa tentativa de não parecer feio aos olhos dos outros faz com que a gente crie uma unidade falsa, que não é uma unidade em torno do evangelho. É simplesmente uma unidade em torno de algo que não é verdade, algo que não nos é comum. Então, o que Paulo faz em todo o tempo é sim, nós temos que ser unidos, mas unidos na mesma fé, ao ponto de denunciarmos as falhas uns dos outros, repreendermos os pecados uns dos outros e, inclusive, alertarmos uns aos outros do caminho errado, dizer, olha, esse ensino aqui, Paulo vai dizer isso mais de uma vez, isso aqui é doutrina de demônios. A nossa unidade tem que ser buscada, tem que ser lutada, mas sempre tendo o evangelho como a base. É a unidade em torno do evangelho. E essa característica também de nós sermos comunitários, a importância de nós sermos comunitários, de nós abrirmos a nossa vida uns para os outros e de nós sermos discipulados uns pelos outros. E entender que, não, a minha vida espiritual é responsabilidade minha, ninguém tem nada a ver com isso. O que eu faço da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Desculpa, mas não é assim que funciona no corpo de Cristo. No corpo de Cristo tem todo mundo a ver com a vida de todo mundo. Óbvio que a partir de uma ótica de graça e de cuidado. Não só como quem quer expor as mazelas do outro e se meter na vida do outro, como quem quer ter um controle da vida do outro. Não, mas é de entender, eu preciso prestar contas da minha vida. Se alguém pega no meu pé por causa da minha santidade, isso é legítimo, isso é santo. Se alguém diz, olha, esse não é um caminho legal, eu não posso me sentir ofendido, eu não posso ficar ofendido. Ou se eu for ficar ofendido, eu tenho que ficar ofendido por um tempo, né? E depois entender que eu estou errado. Porque se eu estou caminhando para longe dos caminhos ensinados pela Escritura e alguém vem e me repreende, ela está fazendo exatamente aquilo que Cristo ensinou. Jesus vai dizer, se o seu irmão pecar, vai e repreende. Se ele não te ouvir, Jesus diz, Mateus capítulo 18, vai, chama um outro irmão, chama esse irmão como testemunha e repreende de novo. Se o seu irmão te ouvir, ele diz, você ganhou um irmão. Mas se ele não ouvir, ele diz, chama a igreja, mostra para a igreja, fala, olha, está aqui, ó, já falei com ele, já chamei outro irmão para falar com ele, a gente foi junto, expôs o pecado, ele não quer mudar, chama a igreja. E Paulo diz, e Jesus diz, se ele não ouvir a igreja, então expulsa, tira do meio de vocês. Jesus diz, trate como um pecador. Por quê? Porque nós temos que ter unidade em torno da mesma fé. E se alguém quer continuar caminhando de maneira contrária àquilo que nós cremos como sendo da parte do Senhor, não faz parte dos nossos. Não faz parte dos nossos. Obviamente que cada um tem a sua caminhada de fé.
Obviamente que a maturidade é um processo, que ela não acontece da noite para o dia. Que eu tenho uma caminhada, você tem uma caminhada e os outros têm as suas caminhadas. E às vezes há coisas que eu já venci, que outros ainda não venceram. E eu tenho que ter um tipo de tolerância, não com o pecado, mas com a imaturidade, a fim de que essa pessoa amadureça. E essa tolerância não fala de fechar os olhos para o pecado. Essa tolerância não fala de fingir que nada está acontecendo. Fala de buscar a melhor abordagem para que aquela situação seja vencida. Às vezes, o momento para falar não é aquele. Às vezes, eu preciso simplesmente calar. E essa é uma forma de cuidar e de pastorear. Mas em tempo oportuno, do jeito certo, com as palavras certas, eu digo, olha, esse caminho não é o melhor para você. Às vezes eu posso falar a mesma coisa de formas completamente diferentes. Por exemplo, eu posso chegar e apontar o pecado para alguém e dizer, isso que você está fazendo é errado. Mas eu sei que essa pessoa vai ficar completamente magoada comigo e talvez até rejeite o meu ensino. Mas eu sei que tem um livro da Bíblia muito específico que trata daquela situação. E eu posso dizer, olha, vamos ler um livro juntos? Vamos ler um texto da Bíblia juntos? Olha, tem uma série que eu estou ouvindo que trata exatamente deste assunto. Posso compartilhar com você? Vamos conversar sobre esse tema? Para que a pessoa vá, por si só, e com o encontro com a palavra, vá tendo esse combate. Às vezes é necessário exatamente pôr o dedo na ferida e dizer, olha, isso aí está errado. E já era para você ser maduro. Não é o que a gente vê no texto de Hebreus? O autor de Hebreus dizendo, já era para vocês serem maduros, mas vocês continuam sendo crianças. E o erro está aqui, aqui, aqui e aqui. Então, abordagens são diferentes. Mas a vida comunitária, ela é tão necessária para o nosso amadurecimento. Ninguém cresce na fé sozinho. Ninguém cresce na fé sozinho. A gente precisa uns dos outros. E a gente precisa se submeter à comunidade da fé. Essa é uma das coisas que a gente aprende muito com as cartas do apóstolo Paulo.